Salve pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo tem muita informação e eu vou trazer para vocês se vale a pena ou não vocês investirem no Nubank. Eu não estou falando aqui se vocês vão investir na caixinha do Nubank ou em algum CDB do banco ou qualquer modalidade de investimento. Não é isso. Eu estou falando em comprar ações do banco e se tornar sócio dele. Você pode investir no banco através de BDRs, que é Brazilian Depository Receipts, que você investe aqui no Brasil, mas é um espelho das ações lá, porque o Nubank é negociado lá nos Estados Unidos, ou você pode investir diretamente em stocks, que são as ações do Nubank negociadas lá nos Estados Unidos. Aí você vai precisar mandar o dinheiro para lá, converter para dólar e comprar as ações. O meu objetivo aqui é trazer o máximo de informação possível sobre o banco, como ele desenvolve suas atividades, a base de clientes, carteira de crédito, inadimplência e fazer um comparativo, se vale a pena ou não você comprar as ações dele dado o preço atual. Eu vou olhar o preço dele, a rentabilidade e fazer um comparativo com outros players de mercado aqui do Brasil e lá do exterior. Então é um vídeo que tem muita informação, então vamos lá. Abrindo aqui a DRE do banco, nós já temos aqui que é o recado do banco, né? O momento de rentabilidade contínua e o ROI ultrapassa 30% apesar do excesso de capital. Por que o banco manda essa mensagem? Porque um ROI de 30% é um ROI bastante alto, tá? É um ROI que ultrapassa todos os bancões aqui do Brasil, seja Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, conforme o link que eu vou deixar aqui na descrição. O banco ele já sinaliza que ele tem um ROI de 30%, então é um banco bastante rentável, apesar do significativo excesso de capital. O que isso significa? Que quando você tem um excesso de capital, esse capital ele em si ele possui um custo. E como o ROI é um indicador de rentabilidade, que é retorno sobre patrimônio líquido, Return on Equity, então conforme você tem um excesso de capital, você não consegue rentabilizar tanto esse capital. E como ele tem um custo, ele retira um pouco da sua rentabilidade. Mas mesmo assim, o banco ele já te avisa que ele tem um ROI de 30%, que é bastante alto. Analisando aqui, você pode ver que o banco ele já te deu receita, lucro bruto, lucro líquido e lucro líquido ajustado. Vamos olhar o terceiro trimestre de 2024 e fazer o comparativo anual com o terceiro trimestre de 2023. Tá? Eu não vou fazer todos os comparativos, porque senão o vídeo vai se estender demais. Na receita, o banco ele já apresentou, ele já te dá uma receita de 2,9 bi. Você pode ver pela escala aqui, ó, dólar milhão. Então o banco ele tem uma receita nesse trimestre de 2,9 bilhões de dólares. Muito importante. Então você vê que se você converter, fizer a conversão, você equipara o Nubank a todos os bancões aqui. Se a gente for olhar para o lucro bruto, nós temos um lucro bruto de 1,3 versus 915 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. Então um crescimento bastante relevante. E uma elevação da margem bruta, que é o quanto que da receita líquida é lucro bruto. Você tinha uma margem bruta de 43%, bastante positivo, e agora é 46%. Então você melhora tanto os números em si, quanto o percentual deles na receita. Olhando já para o lucro líquido, vamos olhar para o lucro líquido ajustado. Ele reportou 592 milhões de dólares e um ROI anualizado de 33%, como ele já tinha dito. Por que o banco ele colocou lucro líquido com ROI? Porque o lucro líquido faz parte do cálculo, porque você considera o lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Aí você acha o ROI, beleza? Então você tem um lucro líquido atual de 592 milhões versus 356 milhões do mesmo período do ano passado. E o ROI saiu de 25% para 33%. E você observa que trimestre a trimestre o banco ele evoluiu os seus números, tanto de receita, quanto de lucro bruto e quanto de lucro líquido. Trimestre a trimestre ele tem divulgado bons resultados. Nós temos a evolução da base de clientes do banco. O banco ele conta hoje com 110 milhões de clientes. É uma base de clientes muito grande. Aumentou mais de 20 milhões, 20,7 milhões no ano a ano, né, no comparativo anual. Corresponde por cerca de 56% da população adulta brasileira e 84% das atividades mensais. Então você vê que são números muito fortes. 56% da população adulta brasileira é correntista do banco e o banco é responsável pelas atividades mensais de 84% das atividades financeiras mensais
pertence ao Nubank. Ele tem uma receita de 2,9 bi, como nós já vimos, de dólares, né? Um crescimento de 56% no comparativo anual. No lucro bruto, houve um crescimento de 67% em relação ao mesmo período do ano passado e um crescimento de 107% em relação ao mesmo período do ano passado. Então você vê que o banco ele tem um crescimento muito forte, não só de receita, de lucratividade bruta, lucratividade líquida e uma linha reta para cima na sua base de clientes. Se formos analisar a carteira de crédito do banco, ele está na casa de 20,9 bilhões de dólares. Então é uma carteira de crédito muito forte e teve um crescimento de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Você pode ver aqui, ó, terceiro trimestre de 2024 versus terceiro trimestre de 2023. Do terceiro trimestre de 2023 para o trimestre seguinte, já tinha crescido que 14%. Para o trimestre seguinte, cresceu 11%, depois 8% e agora mais 8%. Então você vê que o banco ele constantemente rentabiliza. E do total da carteira de crédito, cerca de 73%, que é o que está aqui atualmente, pertence ao cartão de crédito. O restante, 29%, é empréstimos. Então você vê que a carteira de crédito do banco ainda é um pouco restrita com relação aos outros segmentos do mercado financeiro. Tá, a cartão de crédito e empréstimos. Mas você vê que é uma carteira de crédito bastante robusta, principalmente viabilizada pela cotação, né? Porque se você for comparar o Nubank com os outros players, essa cotação em dólar viabiliza muito o crescimento do banco. Olhando para os depósitos, esse número aqui preocupa muita gente, porque você tem, apesar de ter uma evolução muito grande, cerca de 28 bi de dólares, você vê que 90% dos depósitos do banco pertence aqui ao Brasil. Depois você tem México com quase 4% e Colômbia com quase 1%. Você tem uma concentração muito grande nas atividades aqui no Brasil, embora as ações do banco sejam negociadas lá nos Estados Unidos. Mas se você pode ver que além dos seus números de receita, lucro e carteira de crédito, os depósitos do banco ele cresce trimestre a trimestre, ele só tem crescido. Saiu do terceiro trimestre de 2023 do ano passado de 19 bi, aí agora está 28 bi. Então você tem um crescimento de 60% aqui no comparativo anual. E cada trimestre ele sobe uma porcentagem, seja no Brasil, seja na Colômbia, seja no México. Então você tem uma carteira de crédito total em cada segmento, em cada país em que o banco tem as suas negociações, também houve o crescimento. Se a gente for olhar esse indicador, o ARPAC, ele é a receita média mensal por cliente. Então é o quanto que o banco consegue rentabilizar com cada cliente. E você vê que, mais uma vez, o banco ele tem uma rentabilidade crescente. Aqui, em um T de 24, houve uma disparidade, né? Passou de 10,6 para 11,4, aí agora caiu um pouco para 11, mas continua bastante positivo. E se a gente for olhar as receitas, né, a gente já sabe que ela é sempre crescente. Então o banco, via de regra, ele consegue rentabilizar bastante. Ao fazer o comparativo anual, o crescimento é de 25%. Então você vê que o banco ele cada vez mais tem se preocupado em rentabilizar mais cada cliente que ele possui, deixar cada cliente mais eficiente para ele. Olhando o volume de compra dos clientes, você pode ver aqui, ó, cartão de crédito, cartão de débito. A grande parte das compras feitas por clientes são cartão de crédito. O débito é o menos usado. E no comparativo anual, houve um crescimento de 21% nas compras por clientes, utilizando modalidade de crédito. Olhando para a inadimplência, qualquer banco que você for analisar, ele faz essa segmentação de 15 a 90 dias e inadimplência maior do que 90 dias. Uma inadimplência de 4,4% até 90 dias é bastante positivo, tá? Está em linha com todos os bancos aqui do Brasil. A inadimplência mais de 90 dias, ela tem subido bastante. Hoje ela está em 7,2%. No terceiro trimestre de 2023, a inadimplência estava 5,9%. Então você tem um crescimento bastante relevante no comparativo anual. Há um movimento de tendência de subida dessa inadimplência, o que é normal, né? Conforme você vai adquirir novos clientes, a possibilidade de crescimento de inadimplência ele aumenta, consequentemente. O que o banco precisa fazer é se manter dentro desses números saudáveis. Mas você consegue observar que a partir de 2020 a inadimplência ela tem subido.
tanto até 90 dias quanto acima de 90 dias. Então é um sinal de alerta para você ficar prestando atenção nesses números. Analisando o preço da cotação do estoque do banco Nubank, você vê que cada ação do banco está sendo negociada por 14 dólares. E a variação, a rentabilidade que o banco te entregou nos últimos 12 meses foi de 74%. Então o banco ele te entregou uma rentabilidade muito forte em 12 meses. 74% no ano é muita coisa. E aqui que entra o problema de você entrar ou não no banco. Porque o banco ele possui um PL de 44 e um P sobre VP de 9,7. Então são indicadores de preço extremamente altos, o que passa a dimensão de que a ação ela está muito cara. O PL acima de 10 é considerado já caro pelo mercado, mas você precisa analisar o contexto histórico do PL da empresa e os players de mercado. O P sobre VP ele tem como referência número 1, acima de 1 há sobrepreço, abaixo de 1 há desconto. Então você vê que o PL do Nubank ele está muito acima. O que a gente vai fazer é comparar com outros players do mercado para saber se de fato esse PL está alto ou não, se vale a pena comprar a ação. Você pode observar que a ação está próxima das máximas, então eu já ligaria o sinal de alerta. Eu, particularmente, não gosto de comprar ação nesse momento. Existem momentos de entrada, o mercado ele é cíclico, basta você ter um pouco mais de paciência para poder entrar numa determinada ação. Mas vamos fazer o comparativo com o PL de outros players no mercado, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Se a gente for levar em consideração o Banco Inter, que também tem as suas ações negociadas lá nos Estados Unidos, o PL do banco está em 20,8%, então menos da metade. Por esse indicador, a ação do Banco Inter está na metade do preço da ação do Nubank. E o Inter ele tem um PL de 1,62, então é um PL muito mais baixo que o do Nubank, com 60% só de sobrepreço, então está muito suave. E ainda distribui dividendos, porque eu esqueci de falar, o Nubank ele não distribui dividendos, tá? Então, se você investir no banco, será somente pela sua rentabilidade. Ao analisar outros players de mercado lá dos Estados Unidos, nós temos que Berkshire Hathaway, tanto a ação B quanto a ação A. A ação B tem um PL de 14, a ação A tem um PL de 11. JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, tem um PL de 13. Stone tem um PL de 12. Bank of America, PL 15. Wells Fargo, 13,9. Citigroup, 16, Progressive, 18. Então você vê que nos Estados Unidos, mesmo lá, as ações elas estão sendo negociadas com múltiplos muito abaixo do Nubank. Você vê que a Berkshire Hathaway tem um P sobre VP de 1,6 na ação B e um P sobre VP de 1,6 também na ação A. JP Morgan tem um P sobre VP de 2. Stone, P sobre VP de 1,8. Bank of America, 1,2. Wells Fargo, 1,3. Tá um P sobre VP bastante interessante. Citigroup, um P sobre VP de 0,6, a ação está descontada, inclusive. E a Progressive tem um P sobre VP de 5,5. Então, lá nos Estados Unidos, mesmo lá, você consegue ter, inclusive, desconto nas ações. O que você não observa no Nubank. O Nubank está com um preço de ação muito esticado. Os players aqui no Brasil, o Itaú tem um PL de 8,6 e um P sobre VP de 1,6. O Bradesco tem um P sobre VP de 9,8, quase 10. Um PL de quase 10 e um P sobre VP de 0,8. Banco do Brasil tem um PL de quase 5, muito barato o Banco do Brasil, e um P sobre VP de 0,8 aproximadamente. E, fechando o nosso vídeo, nós temos que o Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, reduziu a sua fatia no Nubank e comprou a ação da Domino's. A ação que ele comprou não importa no momento, mas o que importa é que ele reduziu a sua posição no Nubank, muito provavelmente porque ele identificou que a ação estava sendo negociada por acima daquilo que ela vale de fato. O que eu quero que vocês entendam é, o Nubank ele apresenta bons resultados, excelentes resultados. Você vê excelentes resultados na receita, no lucro bruto, no lucro líquido, na carteira de crédito, na sua base de clientes, nos depósitos. Todos os indicadores, o Nubank ele consegue trimestre a trimestre crescer. Ele já entregou uma rentabilidade nos últimos 12 meses acima de 75%. Então você vê que se você já tiver o Nubank na sua carteira, eu acho excelente.
Tá? Eu, particularmente, como analista, daria uma call de neutro. Deixa ele aí. Se você quiser realizar algum lucro, dá uma reduzida para reduzir um pouco o risco da sua carteira. Mas não precisa vender. Eu acho que você deveria comprar a ação? Acho que não. Acho que nesse momento você não deveria comprar a ação. Porque nós já vimos que todos os players do setor financeiro lá nos Estados Unidos estão sendo negociados entre 13, 16, por ali com o PL. O P sobre VP varia um pouco mais, você tem até inclusive o Citigroup, que está com o P sobre VP abaixo de 1. Se você for analisar bancos digitais, eu trouxe para você também o Banco Inter, que ele tem um PL de 20. Então você, mesmo nos bancos digitais, o Nubank está com uma ação muito acima daquilo que ela de fato vale. Você tem uma negociação concentrada aqui no Brasil e tá ok para mim, tá? É México e Colômbia, mas quase 90% aqui no Brasil. Isso para mim não é um problema. O Brasil é um grande país com um potencial de mercado consumidor extraordinário. Então isso para mim é de boa. O meu problema é exatamente o preço. O preço não corresponder ao resultado que está sendo entregado. Não que o resultado seja negativo, mas é que o preço ele está muito acima daquilo que necessariamente deveria estar. O Nubank ele é um ótimo investimento e eu, se eu fosse vocês, esperaria um melhor momento de entrada, até porque ele está próximo das máximas. Eu, particularmente, evito um pouco de entrar em ação ou em fundo imobiliário que esteja nesse momento. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado. Valeu e um grande abraço.